Rádio Federal, do jeito que você curte. A web rádio que é a sua cara. Muito mais músicas. Acorda, que a vida passa. Hoje eu não sei namorar, meu amor. Eu a meninesa, eu não tô de calor. Muito mais conteúdo. De volta ao meu sertão. Só notícia boa. Programa Polícia Cidadã. Programa Moneycast. Papo Firme é federal. Mulheres Reais. Programa Quer Saber? Na trilha certa. Programa Empreende Brasília. Você está ouvindo Light Hit. Programa Blitz Digital. Na Rota do Rock. Questão de segurança. Panorama Político. Programa Federal Sem Vergonha. Muito mais interatividade. Parabéns, velho. Você ganhou um par de ingressos. Ó, palmas aí, ó. Sonoplasta inútil. Ganharam ingressos aí duplos. A Rádio Federal é do jeito que você curte. Barbearia Inova. Um lugar exclusivo em Brasília para homens de personalidade e bom gosto. Na Barbearia Inova você conta com os serviços privilégio, estrutura de alto padrão e os profissionais mais renomados da cidade. Águas Claras, Avenida das Castanheiras, Rua 36 Norte. Rádio Federal. Rádio Federal. Rádio Federal. Agora você pode levar a Rádio Federal com você aonde for. Aplicativo exclusivo Rádio Federal para iOS, iPad, iPhone e Android. Agora você pode ouvir a Rádio Federal onde estiver e quando quiser. Baixe agora no Google Play ou na Apple Store. Curta a melhor web rádio de Brasília. Rádio Federal, do jeito que você curte. Rádio Federal, a melhor web rádio de Brasília. Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61 8451 5111 ou 3522 6759. Rádio é federal. Você escuta agora na Rádio Federal o programa Ping Pong, entrevistas, bate-rebate e as principais notícias sobre tudo que acontece na capital. Apresentação, Fred Lima. Olá, família Rádio Federal, boa noite. Brasília, 18 de junho de 2018, são 18 horas e 3 minutos. E Dovan Araújo, a primeira coisa que eu vou te perguntar agora, que jogo foi aquele, rapaz? E aí, Fred, bem-vindo a mais um programa Ping Pong aqui pela Rádio Federal, que é do jeito que você curte. Olha, sinceramente, eu achei partes muito boas ali, né? A atuação deles acho que foi interessante de ver. Agora, 1-1 não satisfez ninguém, né? Não, o que é aquilo, viu? E olha, eu senti que a seleção parece que não se recuperou ainda da ansiedade, do trauma do 7-1. Em determinados momentos ali eu vi que ela estava muito tensa e me lembrou aquele 7-1, porque ela já entrou tensa, né, ali naquele jogo contra a Alemanha, né, ela já chegou tensa, chorando, né, choramingando, e sem o Neymar, sem o Thiago Silva, então eu já percebi ali que ela estava, parece com resquícios ainda daquele 7-1, e isso me preocupou. Nossa, só que o juiz, cá entre nós, né, aquele juiz, ele foi muito camarada, né, pra Suíça, né? Ajudou, né? Bastante, né? Ajudou bastante a Suíça, né? O Gabriel Jesus foi agarrado, segurado, né? Exatamente. E fora isso, o Miranda foi empurrado, não é isso, Idovan? Foi empurrado na área, né? Foi um absurdo aquilo lá. É, um absurdo, aí não dá. E olha, eu acho que a seleção tem que melhorar muito. Eu achei o Neymar muito apagado, achei que ele tá fora do... Parecia um jogador à parte. O Gabriel Jesus também tava muito desaparecido do esquema. O William começou bem, né? Começou bem tabelando e tudo mais, só que infelizmente no segundo tempo demonstrou um futebol abaixo do que era esperado, né, dele. E acho que o Alisson também é um goleiro, viu, naquele momento ali, pelo amor de Deus, amigo, o goleiro tinha que ter saído, entendeu? Exatamente. Aquilo ali era bola pra sair, não era bola pra esperar, nem o zagueiro cabecear, sabe-se lá, né, o zagueiro na hora de cabecear, né, dá um efeito ali na bola, ele acaba cabeceando e fazendo um gol contra, então o Alisson tinha que ter saído ali. Agora, o lado bom da notícia. O lado bom é que em 94 a seleção também empatou com a Suécia, né? Não é Suíça, com a Suécia. Sim.
1-1, um jogo dificílimo, que eu me lembro bem, eu tinha 13 anos de idade. Opa! Eu assisti quase todos os jogos da Copa de 94, então foi um jogo muito difícil, empatou 1-1 ali e foi tetracampeão mundial, né? Mas também nos pênaltis, foi umas... também não foi nenhum jogo lindo, né? A Nenhum Copa jogo de fácil. 94 não foi nenhum jogo fácil, na verdade, e foi tudo aos trancos e barrancos, mas a gente chegou lá, né? Mas que, de certa forma, não precisa ser tão bonito como a gente espera, mas que chegue lá, né? Não, e esse é o Dovan, objetivo, né? e cá entre nós aqui, você viu aquele jogo contra os Estados Unidos, né? Nas oitavas de finais de 94. Você lembra Aquele daquilo? gol sofrido do Bebeto, você viu? Você viu? Bebeto fez um gol sofrido, o Romário tava super marcado, né? Botaram 2 ali pra marcar o Romário. E naquela época, cá entre nós, naquela época o futebol americano tava ainda começando Em ascensão ainda, é verdade. a crescer. Não tava no nível que está hoje, né? Que até o Kaká já foi jogar lá, tudo. Então, ele não tava no nível atual. Eu espero que nos próximos jogos agora o técnico Tite, né? Dê uma estabilidade emocional aí aos jogadores. E olha, me admira a Alemanha, viu? Tomar de 1-0 do México e com aquela frieza, né? Fria e calculista a Alemanha. Viu? Esse jogo foi bom. Esse jogo foi bom. divertido. Jogo muito bom mesmo. É isso aí, Dovan. A gente já tá com 2 convidados aqui. Eu vou adiantar aqui o programa. Mas como que a gente faz pra ouvir a rádio? Vamos lá, Fred, é muito simples, muito fácil. A primeira coisa a se fazer é curtir a nossa fanpage lá no Facebook. facebook.com/Rádio Federal. Lá você fica por dentro de tudo que acontece aqui conosco, todos os programas ao vivo, incluindo o Ping Pong toda segunda-feira a partir das 18 horas. Você pode participar também mandando o seu WhatsApp para 61 Brasília 98554-1163. 98554-1163. O que você não pode deixar de fazer é baixar o nosso app. O aplicativo da Rádio Federal você encontra PDT, que também quer sair candidato ao Senado. Joey seria candidato a governador. Eu tive até a oportunidade de ter entrevistado ele também pro blog, né, pra coluna Ping Pong do blog. Coluna Ping Pong. Isso, e ele disse que seria candidato a governador, mas ele citou também o Senado na segunda opção, né? Não, essa entrevista tem uns 2 meses já, Idovan, não é, a gente não pode contar agora porque a política é fotografia do momento, né? A gente olha aqui pra fora agora, tá com nuvem, daqui a pouco tá sem nuvem, daqui a pouco tá com sol, depois chovendo. Então é isso aí, ele bateu o pé e disse que quer ser pré-candidato, e o Joey, a única vaga que sobraria pro Joey agora é a do Paulo Otávio, que tá com um problema judicial também, né? Ainda tem essa, né? Tem essa, olha, deu no G1 aqui. Caderno sugere que José Disseu pediu autorização a Luiz Estevão para receber visita fora do horário na Papuda. Estevão era o dono do presídio, diz delegado. A ação da Polícia Civil e do MP foi autorizada pela Justiça. Olha, eu vi uma entrevista do ex-senador Luiz Estevão pro Roberto Cabrini, né, no Conexão Repórter, que já tem 1 ano e meio, por aí, 2 anos, não, ainda vai fazer 2 anos. E nessa entrevista, ele realmente, assim, parece que é um manda-chuva ali, viu? Ele chega, todo mundo respeita ele. Bom dia, senhores. Já entrou na sala pra falar com o Cabrini, viu? Ele parece que é um dos manda-chuvas ali no presídio. Olha, deu também na Folha. PSDB encomendou pesquisa para entender por que Alckmin não decola. Uma das constatações é de que o eleitor tucano tradicional não acha que ele será candidato até o fim. E Dovan, o homem não tá ganhando nem na terra dele, amigo, que é São Paulo. Aí complica, né? Aí complica. Eu, sinceramente, acho, sempre vão falando isso, Geraldo Alckmin não vai ser o candidato do PSDB. Não? Candidato do PSDB, na minha opinião, vai ser João Dória. Vai ser decidido no final. Alckmin não tem voto. Anota isso, é a opinião do Fred. A minha opinião, aqui dando uma de cartomante aqui, né, da blogosfera do jornalismo, mas acho que Alckmin não vai ser candidato. Ele não tem voto. E a eleição de 2006, quando ele era governador também, encerrou ali os 2 mandatos, né? Sim. E foi contra o presidente Lula, ele tomou aquela chapuletada no segundo turno, né? E tinha perdido a musculatura política que ele tinha, se tornou até secretário de planejamento no governo do estado de São Paulo. Então eu acredito que Geraldo Alckmin não vai ser pré-candidato, não vai ser candidato de fato do PSDB. Eu acho que vai ser o João Dória. E o João Dória vai atingir o calcanhar de Aquiles do Bolsonaro.
Pode ser isso, Se hein? ele for candidato, ele atinge os votos do Bolsonaro. Porque tem gente que tá votando no Bolsonaro que entre o Dória e o Bolsonaro até optaria pelo Dória, mas o Dória não tá na disputa, né? É o mundo dos tucanos aí. Vamos aguardar. É isso aí, Dovan. Ó, a gente já tá com 2 convidados aqui, já chegou já o comentarista, Milton Silva também, que vai participar. Então vamos então para um pequeno intervalo e vamos voltar rapidamente. Fique ligado aí porque o programa Ping Pong é só aqui na Rádio Federal. Do jeito que você curte. Se você Estamos apresentando o programa Ping Pong. Apresentação Fred Lima. Rádio Federal. Academia Body Company, muito mais que um local para a prática de exercícios físicos. Nosso trabalho é estimular a sua qualidade de vida, melhorar a saúde e cuidar da forma física e mental. Um ambiente agradável com professores capacitados e atentos às suas necessidades. A Body Company é um conceito inovador em termos de atividade física. Faça-nos uma visita. Quadra 205 Águas Claras, próximo ao Pão de Açúcar. Academia Body Company. Nosso objetivo é que você atinja o seu. Radiofederal.com.br
participar do programa aqui da Rádio Federal, até porque a rádio é uma das grandes paixões da minha vida. Meu amigo Hamilton Silva, economista, blogueiro e diretor da Associação dos Blogueiros de Política do DF em Torno, obrigado por ter aceito também o convite aqui. Hoje é o nosso comentarista Idovan Araújo, está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Hamilton. Vai participar. Obrigado, Fred, obrigado, Idovan. É uma honra para mim estar aqui no teu programa, que eu já tinha vontade de ter vindo antes, mas vim num dia estratégico, que é o dia que o Chico Vigilante está aqui, que o candidato ao senador Azinho de Roro está aqui, então para mim é uma grande honra estar presente. Obrigado, Fred, mais uma vez. Chico, cuidado, hein? Ele tá citando muito seu nome, vai ver que ele vai te apertar um pouco aí, Não, deputado. é que antigamente ele participava das ações do Partido dos Trabalhadores, depois virou jornalista, resolveu parar de militar, o que não foi uma boa coisa, né? Também cumprimentar o Edovan, né, que tá ali nos... Idovan, que eu sou o DJ, Idovan, eu sou o operador. Eu dei o diretor, dono da rádio, né? O diretor e dono da rádio. Que é o Primeira manda-chuva. vez que o senhor vem aqui, é uma honra, eu quero dizer que é uma honra, a gente tentou trazer o senhor aqui já várias vezes, mas pra mim é uma honra trazê-lo aqui no programa do Fred, né? É verdade, eu quero voltar mais vezes aqui. Amanhã o senhor vem. É verdade, eu me lembro do deputado Chico lá na minha posse como presidente da associação, em 2016, lá no iniciozinho, e na minha saída da presidência, quando eu recebi o título de presidente de honra e o Gianelli assumiu, ele estava lá também, estava lá junto. Maravilha. Então vamos lá, deputado Vasni, eu vou falar, a primeira pergunta que eu queria fazer era para o senhor. Em 2013, o senhor presidiu a Câmara Legislativa. Alguns críticos da sua gestão alegam que o Legislativo, naquela época, era um puxadinho do Buriti, do governo Agnello. Considera essas críticas injustas? Olha, eu entendo que o Legislativo, ele é um parceiro do equacionamento dos problemas da cidade. Na medida em que o Legislativo monta-se um palanque político para disputar com o governo, ele naturalmente divide a cidade. E a cidade, ela tem N problemas que ela tem que encaminhar. O processo político, ele vai ocorrer em cada 4 anos. Se nós fizermos todos os dias o momento da vida política, da disputa, a cidade é que sofre. Tanto é verdade que você deveria mencionar quantos projetos foram encaminhados, que projetos relevantes foram aprovados, que projetos não foram votados, né? Porque aí dá para você dimensionar o que de fato está acontecendo agora e o que aconteceu naquela ocasião. Tá joia. E deputado Chico, uma pergunta que eu queria aqui fazer para o senhor. Lá no início do governo Hollenberg, alguns analistas diziam que o senhor era uma espécie de aliado crítico do governo. Acho que você já deve ter ouvido isso na época, né? Os jornais comentando isso e tudo. Da administração socialista, pelo fato do senhor ter elogiado o então chefe da Casa Civil, o Hélio Doyle, que também foi secretário de governo do Cristóvão, né? Na primeira administração petista, né? De 95 a janeiro de 99. Então vamos lá, para que o ouvinte aqui não tenha mais dúvidas. Chico Vigilante foi em algum momento aliado do atual governo? Ô Fred, eu acho que tem uma questão muito importante a ser frisada, que é o seguinte: eu fui o primeiro deputado que no dia 6 de janeiro de 2015, portanto o governo Hollenberg fazia 6 dias que tinha sido instalado, e o Hollenberg foi para a televisão dizer que tinha encontrado um rombo de 1 bilhão e alguns milhões. Isso mesmo, eu lembro. E eu, com um telefone, gravei um vídeo, joguei nas redes sociais e desmenti ele. Falei que o governador estava mentindo. Para falar as coisas, precisava primeiro olhar as contas dele, que ele não sabia que o governo do Distrito Federal, só o Palácio do Buriti, tinha 200 contas. E que no dia que ele disse que tinha um déficit de 1 bilhão e 500 milhões, que naquele dia tinha em caixa 1 bilhão e 40 milhões. Portanto, o governador estava mentindo. E a partir daquele dia, eu passei a constantemente mostrar os números, sempre nas redes sociais, mostrando as falhas do governo. Agora, quando é projeto de interesse da cidade, eu não olho quem é o governador. Eu era líder da bancada do PT naquele período, sou novamente. Todos os projetos que o governo Hollenberg mandou para a Câmara Legislativa, nós tivemos que consertar os projetos. Até porque ele é tão incompetente, a turma dele, que escreve errado. E a gente tem que consertar todos os projetos que ele mandou. Portanto, é um governo desastrado. Agora tem um detalhe que você, jornalista, é bom que mencione, que é o seguinte: a Câmara Legislativa do Distrito Federal é a única do sistema que é parlamentarista. A lei orgânica do Distrito Federal, ela é parlamentarista. O governador pode muito pouco.
Os deputados podem muito. Se todo deputado usasse um mandato no sentido de fazer a defesa da cidade, certamente as coisas seriam diferentes. O problema é que tem deputado que está mais preocupado em indicar administrador, está mais preocupado em indicar secretário, está mais indicado em conseguir benesses do governo do que denunciar as mazelas do governo. Nunca quis indicar um cargo, não quero, não desejo e não preciso indicar cargo no executivo. Igualmente. Deputado Vazini, ali na Câmara, qual foi já que a gente citou aqui o seu período em que o senhor foi presidente, né, da casa, qual foi o grande legado que o senhor acha que o senhor deixou ali naquele ano de 2013 e 2014, quando presidiu, né? A gente sabe que o governo Agnello não conseguiu ser reeleito, né? Teve uma popularidade ali baixa, mas hoje, comparando, eu já vi muita gente dizer isso, viu, Hamilton? Comparando o Agnello com o Hollenberg, sentem saudades, inclusive, do Agnello, da gestão Agnello. Eu acho que não dá para comparar por dois aspectos. Desculpa, deputado, o Fred. Eu creio que o Agnello foi superior do ponto de vista criativo, do ponto de vista de reconhecimento do servidor público. Haja vista, por exemplo, lá na minha companhia, que é a Companhia do Metropolitano, nós recebemos em média salarial um aumento de 85%. Algo que estava defasado desde o governo Roriz, lá de 2005, se não me engano. Então a gente foi recomposto a questão salarial, mas outras questões ficaram pendentes. Eu acho que aí o deputado, que é economista, também pode responder em relação, por exemplo, às contas. E vai minha pergunta para o deputado Vazini e depois para ele aqui. As contas, por exemplo, do Agnello até hoje não foram aprovadas. O que o senhor acha que pode estar acontecendo com o Tribunal de Contas, já que o aumento e o reajuste de salário foi justo? Já havia sim uma defasagem salarial, uma corrosão da economia, mas a razão pelo qual o Tribunal de Contas não tem aprovado, não tem apreciado as contas do Agnello, tem alguma questão política nisso ou algo mais técnico, deputado? Não apenas a dele, a do próprio Arruda, a última conta que teve problema e que foi inclusive rejeitada pelo Tribunal de Contas e entrou com recurso do governo Arruda, também não foram empréstimos do BRT e outros empréstimos junto ao Banco do Brasil, já trabalhado inclusive com contratos assinados, É bem verdade que lá dentro do Banco do Brasil tentaram fazer média rasgando o contrato e reassinando novamente, porque tinha ocorrido no final de 2014. Então há uma longa história a ser dito aí. Mas eu considero o principal legado foi ter estabelecido a política de introdução de emendas e relatórios no sistema da Câmara, que não existia. Todo mundo hoje acompanha o sistema de emendas e o sistema de relatórios através dessa modalidade. E outra medida importante, que no último ano nós fizemos uma devolução substancial de recurso, né, tanto em 2013 como em 2014, inclusive de verba publicitária.
publicitária. Nós não tínhamos esse medo que hoje muitos têm de gastar em qualquer circunstância os recursos de verba publicitária. Tem que ter projeto, tem que ter qualidade para poder, então, ter os recursos da Câmara. São 18 horas e 25 minutos. Gostaria aqui de agradecer também a presença aqui da presidente do PTDF, a deputada federal Érica Cocai. Deputada, obrigado por ter aceito o convite, está aqui na Rádio Federal. Eu queria dar uma boa noite muito especial a todos que nos escutam nesse momento e dizer que é um prazer estar aqui participando deste debate. Ô Fred, mas eu queria acrescentar uma questão, que é a seguinte: me aponte uma obra feita pelo Hollenberg, uma única. O grande dilema é esse, né? E eu vou lhe dizer um pouco, porque senão eu ficaria a noite inteira aqui dizendo coisa que o Agnello fez. Hollenberg hoje se prevalece do Hospital da Criança. O Hospital da Criança, o companheiro Agnello Queiroz teve a coragem de peitar o Tribunal de Contas, fazer o Hospital da Criança e passar para uma administração, que o hospital está muito bem, tinha deixado praticamente pronto o segundo bloco, que até hoje o Hollenberg não terminou, embora esteja fazendo propaganda na televisão. Agnello construiu e entregou 36 centros de ensino infantil, as chamadas creches. Deixou mais 60 licitados. Hollenberg, em 3 anos e meio, não fez uma. O Agnello recuperou quase todas as vias internas do Distrito Federal. Por exemplo, aquela BR-180, que virou um verdadeiro anel viário, né, que liga a BR-060, a BR-070 e a BR-040, passando ali atrás de Samambaia, feita por ele, que ali não transitava mais nem... A BR-190 também. Pois é, que não transitava mais nem mosquito. Fez mais. Teve a coragem de fazer a licitação do sistema público de transporte, enfrentando mais de 200 processos na justiça, que até hoje o Hollenberg não fez absolutamente nada. Interditou o Grupo Amaral na época. Exatamente, interviu no Grupo Amaral. Só o governo com coragem faz o que ele fez. Recuperou quase todos os postos de saúde do Distrito Federal, praticamente derrubando e construindo de novo. Te cito 2 no setor PSU. E naquele tempo, você implantou a carreta da visão, né? Com mais de 20 mil cirurgias de pessoas que estavam cegas. Colocou a carreta da mulher, fazendo milhares e milhares de acompanhamento, de exames e tudo de mamografia das mulheres. Hollenberg parou com tudo isso. Sabe hoje onde está a carreta da mulher? Lá no Maranhão, porque o Flávio Dino, que não é besta, levou o programa Carreta da Mulher para o Maranhão. Está de cidade em cidade do Maranhão fazendo o que era feito em Brasília. Inclusive na área de saúde, eu sempre disse isso, até em análise que eu faço, o Rafael Barbosa fez um excelente trabalho. Nós chegamos a um ponto hoje, à Fred, frente da saúde ali. Chegamos a um ponto gravíssimo, que é o seguinte: antigamente as pessoas vinham de fora para se tratar em Brasília. Hoje, você sabia que tem paciente indo para Goiás, pegando o endereço de Goiás para fazer tratamento de câncer no estado de Goiás, porque aqui não trata os pacientes com câncer. É verdade. E aí, jogou toda a energia dele em cima desse Instituto Hospital de Base, que é uma farsa, é um fracasso. Próximo governador que ganhar, porque não vai ser ele, vai ter que desenrolar aquele abacaxi, porque destruíram o único centro de referência que a gente tinha em Brasília, que era o Hospital de Base. Hospital renomado nacionalmente. E não é só isso. Eu tive, algum tempo atrás, no Hospital de Base, fazendo uma diligência pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, porque o ar-condicionado não estava funcionando. Nós tivemos várias salas de cirurgia que foram fechadas, porque ela precisa de uma determinada temperatura e era impossível que elas pudessem estar sendo efetivadas com o ar-condicionado quebrado. Deputado, normalmente o argumento de quem governa o Distrito Federal é de que há uma dificuldade de se liberar a verba do governo federal, porque os policiais dependem do orçamento, dependem... Fred, antes da Érica falar, seria uma coisa: a única unidade da federação que tem um fundo constitucional é Brasília. Além de receber todo o dinheiro que os outros estados recebem, ou seja, não no mesmo montante, mas aqui tem fundo de participação do município, fundo de participação dos estados e o fundo constitucional que estado nenhum brasileiro tem. Mas me diga uma coisa, e a crise nacional afetou diretamente Brasília ou é balela? A Federação de Brasília não, porque a Câmara teve a generosidade de não permitir aumento de IPTU e do IPVA, mas todos os outros impostos foram aumentados, inclusive o da gasolina, portanto a arrecadação aqui aumentou ao invés de cair. Parece que hoje no Metrópolis está sendo uma matéria grande a respeito disso, 1,5 bilhão, né? Aumentou substancialmente a arrecadação no Distrito Federal
em grande parte, foram aumentos de alíquotas, sobretudo em alguns produtos. Por exemplo, o comércio, internet, que não havia essa receita tributária, passou a ter, o que o Chico falou, de produtos de luxo também houve aumento da alíquota. Cigarros, exatamente. Então, houve uma melhora significativa. Agora, é importante destacar uma outra coisa, por exemplo, há uma semana atrás, os recursos do Corpo de Bombeiro, eles perderam um contrato de 12 milhões de reais. 12 milhões constrói 4 escolas. 4 escolas. Perderam simplesmente porque não deram conta de executar recurso de 2017. Né? Nós temos perdas assim por falta do próprio governo reclamar. Nós mostramos, por exemplo, que o dinheiro que deveria repassar ao Distrito Federal do Fundo Constitucional no repasse por duodécimo, e o governo muitas vezes retém um percentual, isso nesses 3 últimos anos representou uma perda de 121 milhões de reais. Mas não é só isso, nós temos também o governo do DF tem muita dificuldade de executar. Veja, ele está falando agora da construção do Hospital do Câncer. Há alguns anos que a bancada fez uma emenda orçamentária para a construção do Hospital do Câncer no Distrito Federal. E nós não temos isso sendo efetivado. Então, assim, há uma incompetência do governo local de transformar as emendas que são, ou os recursos que são destinados para o Distrito Federal em obras e em serviços públicos efetivos. Eu penso que o governo Hollenberg, ele tem uma característica que é muito marcante. Ele tende a responsabilizar outros por tudo o que acontece de errado no DF. Vejam, caiu o viaduto no governo Hollenberg. E que não houve qualquer tipo de atuação na perspectiva de manutenção, de continuidade dos contratos que havia. Nós temos emendas, recursos destinados para o Hospital do Câncer. Nós também, à época ainda, nós fizemos uma série de ações que elas não se transformaram concretamente em obras. E ao mesmo tempo que ele tenta responsabilizar outros pela sua incompetência, ele também tenta se apropriar do que não lhe pertence. Eu estava com o Chico Vigilante na inauguração do IFB, o Vagni estava lá também, e ali é uma obra federal. Cantazemos, ali é uma obra federal. Instituto Federal é recurso federal. E ele falava como se fosse dele. Eu lembro que a Casa da Mulher Brasileira, que está fechada, ou está sem funcionamento, porque não houve manutenção. Ela é uma obra do governo Agnello, que deixou pronto com recursos do governo federal e que ele tendeu a se apropriar, inclusive falar do endereço, porque que tinham escolhido aquele, mas não foi o governo dele que fez isso, e eu acho que isso é muito leviano. Deputada Érica, eu acho tão engraçado, Fred, que é o seguinte... Fred, mas só acrescentar mais um detalhe aqui, Érica. Sol Nascente, que ele elegeu com uma menina dos olhos dele, né? Porto Rico. Sol Nascente, Porto Rico. O dinheiro ficou em caixa, gente. Em caixa. Dinheiro do PAC. É do PAC 2. Assinado pela companheira Dilma. Dialogar com a população. Aliás, é um dos governos mais autoritários que nós temos, porque qualquer crítica ao governador Hollenberg, ele desqualifica quem está criticando, e ele não absorve. A placar do Metrópole, né? Porque ele tá não, entra com ação da justiça contra o blog, entra contra a rádio que critica ele. Enfim, tenta caçar os programas, os partidos que oferecem críticas. Então, portanto, é um governo extremamente autoritário. E nós, penso eu, que a gente tinha que ter um choque democrático na cidade, não apenas com a eleição dos administradores, mas também com o processo de discussão sobre as políticas. Tem uma lei da minha autoria, da escolha democrática dos administradores, que o Hollenberg vetou.
E agora os aliados dele dentro da Câmara não querem derrubar o veto. Porque querem continuar sendo dono das administrações. Olha só. De um campo determinado. Nós não vamos fazer composição por conveniência eleitoral, nem compor com aqueles que se contrapõem ao que é o programa do PT, nem os antigos, nem os novos, como o senador Cristóvão, que simplesmente desnudou um Cristóvão que nunca foi eleito pelo povo brasileiro. A senhora sabia que esse foi um dos motivos de eu ter saído do PT? Cristóvão ter se filiado ao Partido dos Trabalhadores lá na década. Eu fiquei muito chateado, porque caiu de paraquedas. Você foi filiado. Caiu de paraquedas no partido. Não, e veja, o senador Cristóvão está defendendo, o Cristóvão está defendendo, está se aliando com quem defende o Escola Sem Partido, que é tirar das escolas a possibilidade de discutir a conjuntura e o contexto nacional. O Cristóvão votou a favor do congelamento dos recursos para as políticas públicas, inclusive para a educação, pelos próximos 20 anos. Votou a favor de uma reforma trabalhista que está retirando direitos e ainda chama isso de modernidade. Portanto, existe uma incoerência. As pessoas têm que guardar coerência com a sua própria história, guardar coerência com as suas próprias ideias, com as suas palavras. Então, portanto, o PT vai lançar candidato, lançando mas mesmo assim tem toda a disposição de fazer qualquer tipo de discussão dentro deste campo, mas não faz. Veja o que é, Cristóvão, lançar Isalci. Lançar Isalci para governador, que Isalci é o autor do cheque educação. Que tirava dinheiro público para... Eu queria levantar uma questão seguinte, que o eleitor precisa prestar atenção nas coisas. O professor Cristóvão Buarque, em 2010, precisava ser eleito senador novamente. Fez uma aliança com o PT, que estava o PMDB também na aliança, Aguinaldo governador, Felipe L. vice, e o professor Cristóvão Buarque foi para todo canto do Distrito Federal dizendo que a solução para Brasília era o Aguinaldo Queiroz. Foi eleito senador. 6 meses depois caiu fora, traiu. E atrapalhou o governo para valer. Depois, em 2014, já pensando nas eleições de 2018, ele que tinha traído o Aguinaldo Queiroz, foi para as ruas junto com o Regufo, botaram o Hollenberg debaixo do braço, saíram dizendo para todo mundo que a solução era o Hollenberg. É só pegar o discurso. Na televisão tudo está aqui. 6 meses depois, briga com o Hollenberg, pede para ele ter saído do governo,
Aí agora se junta com o Exalci e apoiando o Alckmin. Porque havia o Exalci era contra o Bolsa Escola, que é da época do governo Cristóvão. Deixa eu fazer o e advogado do diabo. Retirar dinheiro do imposto para dar dinheiro Faz rapidinho aí que o Idovan já me deu um minuto ali. Porque é o seguinte, se o governo do Agnello foi tão criativo, né, em detrimento do governo Hollenberg, por exemplo, e o governo do Cristóvão também foi um governo mediano. Só teve um problema lá com os professores, inclusive eu perguntei para ele falou, não, coisa do sindicato, sindicalista e tal. Existe realmente 30% de votos que é do PT. Aqui você pode lançar uma melancia, igual falou o senador outro dia, que o PT elege. Agora, como foi que o PT não conseguiu eleger o Agnello no primeiro turno nas últimas eleições? Essa resposta a gente vai agora depois do intervalo ali, senão o Idovan vai cortar minha cabeça, que ele já colocou um minuto ali, já tem uns 3 minutos. São 18 horas e 41 minutos, a gente vai para um pequeno intervalo. Fique ligado aí, porque o programa Ping Pong é só aqui na Rádio Federal. Do jeito que você curte. Estamos apresentando o programa Ping Pong. Apresentação Fred Lima. Federal. Rádio Federal, 24 horas no ar com muita música pra você. É aqui que você tem segurança, praticidade e tranquilidade ao deixar seu veículo estacionado. É aqui que você vai trabalhar com a certeza de que seu carro está bem cuidado. Estacionamento Valet é aqui, de frente à estação Arniqueiras, com monitoramento por câmeras e cerca elétrica. É aqui que você usa uma semana sem pagar. Se gostar e quiser fazer um plano, a semana experimental não será cobrada. Informações 981711333. Tranquilidade e segurança é aqui. Rádio Federal. Eu não sou parente de ninguém, eu não sou amigo de ninguém, eu não tenho rolo com ninguém, nem sou conhecido de ninguém, não tenho
pra entrar no mercado publicitário. Ou você tem quem indique ou quem ensine. Funil, propaganda na prática. www.funil.com.br. Estamos de volta, são 18 horas e 45 minutos. Participe pelo WhatsApp mandando a sua pergunta para 985541163. Repetindo, 985541163. Para ouvir, baixe o aplicativo disponível para iOS e para Android também. Ou então acesse o site radiofederal.com.br. Estamos aqui com Hamilton Silva, blogueiro, economista. Tá fazendo aqui hoje o papel de comentarista aqui do programa, deputado Mas ele Chico disse agora Vigilante. pra fazer papel do advogado do diabo. Eu falei, diabo, passa enxofre aqui. Do deputado Chico Vigilante, deputada Érica Cocai, presidente do PT local, e deputado Vasni de Roure também. Qual era a pergunta que você ia fazer? Conforme prometido, você pode fazer agora. Porque é o seguinte, o governo Cristóvão não foi tão bom. Teve os seus pontos positivos e seus pontos negativos. Eu identifico o Bolsa Escola como um ponto positivo, entendeu? O governo Aguinaldo também, ao meu ver, foi muito melhor, muito superior assim de longe em relação ao do Hollenberg. A pergunta era a seguinte: por que o governador Agnello Queiroz não teve uma votação expressiva? Hamilton, eu vou... Aqui cada um vai responder do jeito que pensa, que não tem uma posição nem passou do primeiro turno, né, deputado? Vou explicar o seguinte. Bora começar lá do Cristóvão. Quem derrotou o Cristóvão? Você está lembrado que no último debate de televisão, o Roriz foi para a televisão e disse: tinha a história dos 28% dos servidores. Eu lembro disso. Lembra disso? 98, lembro. O Roriz na televisão disse... O comentarista perguntou no debate, né? Perguntou: você paga os 28, Cristóvão? Ele disse: não pago porque não tem dinheiro, não pago. E você, Roriz? Vou pagar no segundo dia de governo. Foi isso mesmo. Foi isso que ganhou a eleição. E mudou muita gente. Centenas de servidores, milhares de servidores, mais de 100 mil, da Universidade de Brasília e de outros cantos, saíram no dia da eleição, foram descansar, achando que o Cristóvão ganhava de qualquer jeito. Não quero. Quando voltaram, a gente tinha perdido. Tanto o Roriz ganhou em cima da mentira. Tá explicada a questão do Roriz. Questão do Agnello. Teve uma falha muito grave na questão da comunicação. Muito séria mesmo. Eu acho isso. Na questão da comunicação. A comunicação não teve a capacidade de mostrar efetivamente o que o governo tinha feito. E teve mais. Uma coisa que é destruidora, que foi um pacto da Rede Globo para derrotar o Agnello Queiroz no Distrito Federal. E a Rede Globo elegeu como candidata dela o Rodrigo Hollenberg. E trabalhou durante 4 anos mostrando mazelas do governo Agnello, muitas eram mentira, e exaltando o Hollenberg. Tanto ganhou o Hollenberg, está aí agora o resultado. Deputada Érica, a senhora como presidente do PT, a quem então a senhora acredita então essas derrotas de 98 e de 2014? Eu penso que nós tivemos, o governo Agnello teve muitos problemas de comunicação. Eu não tenho nenhuma dúvida acerca disso. Mas também teve problemas de diálogo com os próprios movimentos sociais e com o próprio PT. Então nós temos uma série de ações do governo Agnello que elas não foram exaustivamente discutidas no Partido dos Trabalhadores. E nestas eleições nós queremos fechar esse ciclo. Nós queremos, primeiro, apostar na radicalidade democrática, de fazer com que Brasília vivencie a mais profunda experiência de democracia e de escutar o povo de todo o Brasil. E nós queremos fazer voltar os princípios que deram origem ao PT com muita força. Isso pressupõe que nós não façamos alianças por conveniência eleitoral, como fizemos em 2014. 2014, o arco de alianças era muito pautado em função de uma conveniência eleitoral. Então nós tínhamos uma chapa que guardava muitas contradições no que diz respeito à sua própria proposta de governo. Então penso que agora cabe ao PT, nesse momento, fazer uma avaliação crítica do que aconteceu, sem negar as conquistas, que foram grandes as conquistas, do ponto de vista da saúde, do serviço público, porque nunca se contratou tantos servidores públicos, houve revisão de plano de carreira, o diálogo com os servidores públicos, que esse foi permanente no governo Agnello, mas é importante que nós possamos traçar um marco e um arco de alianças, que não seja um arco de alianças que
contemple antagonismos do ponto de vista de projetos. Então, portanto, nós, nestas eleições agora, neste ano de 2018, nós estamos abertos a fazer toda sorte de aliança, desde que elas fiquem no marco das propostas do próprio, propostas democrático popular, né? E eu queria também aproveitar para pedir desculpa. Eu vou ter que sair porque nós vamos ter agora a abertura de um festival de cinema internacional dos direitos LGBTI+, e vão ter vários embaixadores e nós vamos estar compondo a mesa de abertura. E depois, em seguida, nós vamos ter também uma reunião do diretório do PT aqui no Distrito Federal. A senhora é pré-candidata à Câmara Federal novamente, né? Eu sou pré-candidata à reeleição. A reeleição. Para que nós possamos continuar um trabalho na Câmara que diz respeito à defesa da democracia, à defesa dos direitos, à defesa do país. Eu diria que o governo Temer, ele tem sido talvez o governo mais criminoso no que diz respeito à entrega do patrimônio público. Vender uma Eletrobras por 12 bilhões, uma empresa que vale 400, ou vender os poços do pré-sal, que eu lembro que Dilma, você lembra disso também? Dilma dizia em 2010 que o pré-sal era o passaporte para o futuro. E agora o pré-sal foi entregue, está sendo entregue para a Shell, para as grandes petrolíferas internacionais, com isenção de impostos. Então penso que essa é uma defesa do Brasil, a defesa da democracia, são bandeiras absolutamente fundamentais. E assegurar que nós tenhamos uma eleição livre. A eleição já foi confiscada, a eleição de 2014, com um golpe que se estabeleceu no país. E não pode ser confiscada de novo com o impedimento de Lula disputar as eleições. A minha trajetória nesse momento, a minha atuação nessas eleições será buscar a reeleição na Câmara Federal. Por isso sou pré-candidata. Deputado Vazini. Bom, eu tenho entendimento que o primeiro equívoco do Agnello foi a federalização do governo dele. Ele fatiou o governo com uma ampla base de apoio na Câmara Legislativa e quase que com autonomia nas empresas, nas administrações, e cada um fazia o seu governo local com o partido que ali conduzia. Esse foi o primeiro grande erro na minha leitura. O segundo erro foi no equívoco de concentrar os recursos da Terra Cap, sobretudo, que agora a empresa em parte está colhendo os erros, de jogar praticamente 1,5 bilhão em cima de um estádio para pouquíssimos eventos. Ou seja, a cidade deixou de fazer uma ampla reforma nas suas unidades de segurança pública, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, já bastante sucateado, mas sobretudo as nossas escolas. É bem verdade que o Agnello deu um apoio significativo às nossas estruturas hospitalares. Houve Taguatinga, Planaltina, Gama, vários investimentos extremamente importantes. E um outro equívoco, no meu modo de entender, está associado à não continuidade dos programas do orçamento participativo, associado a uma perda de diálogo com a sociedade civil, aonde ele faz, quando ele divide, ele mesmo se ausenta daqueles que poderiam ser os defensores do seu governo no projeto de reeleição. Infelizmente, não conseguimos chegar ao segundo turno, que foi extremamente pesaroso para nós. Mas eu registro aqui que ele teve uma vitória. Na nominata dos distritais e federais que o apoiaram, a grande maioria deles que elegeu bem mais que o Hollenberg. O Hollenberg é eleito, entretanto, sem conseguir eleger um único deputado distrital do seu partido dentro da Câmara Legislativa. Isso foi uma derrota para o governo, porque ele não consegue governar, conforme o Chico falou. Não consegue dar vida ao governo por falta de representação. O principal líder do governo dele afastou, rompeu com ele e hoje está apoiando o candidato de oposição dele. Os dois líderes subsequentes, ou melhor, presidente da Câmara, deputada Celina, depois deputado Júlio, que foi a outra grande liderança,
presidente do PT local, pré-candidata à Câmara dos Deputados para mais um mandato. Obrigado, deputada. Vamos então para mais um intervalo. Fique ligado aí porque o programa Ping Pong... Sereias e serpentes, Federal. Agora você pode levar a Rádio Federal com você aonde for. Aplicativo exclusivo Rádio Federal para iOS, iPad, iPhone e Android. Agora você pode ouvir a Rádio Federal onde estiver e quando quiser. Baixe agora no Google Play ou na Apple Store. Curta a melhor web rádio de Brasília. Rádio Federal, do jeito que você curte. Estamos apresentando o programa Ping Pong. Apresentação Fred Lima. Estamos de volta, são 18 horas e 59 minutos. Participe pelo WhatsApp mandando a sua pergunta para 98554-1163, repetindo 98554-1163. Para ouvir, baixe o aplicativo disponível para iOS e Android. Ou então acesse o site radiofederal.com.br. Rádio Federal, a melhor web rádio do Brasil. Ganhou o prêmio em 2015, Prêmio Profissionais da Música. Boa! É isso aí. Deputado Vasni, o senhor está em seu 6º mandato na Câmara Legislativa e agora pretende concorrer ao Senado. Mesmo sendo político bastante conhecido no DF, alguns consideram, eu digo isso no meio jornalístico, o salto bastante arriscado, pois será uma eleição muito dura e difícil. O senhor está convencido de que poderá ser eleito senador da República? Já bem, o político não vive apenas pela continuidade de cargo, ele vive pelos sonhos. Eu acredito que Brasília precisa ter um debate mais aprofundado, trazer o Senado mais próximo da cidade. Nós temos uma pauta de recurso vasta, um leque enorme, e temos tido perdas substanciais de recursos. É o Fundo Constitucional, é o Fundeb, é o recurso da saúde, que é
devolvido num percentual extremamente elevado, como há 2 semanas atrás o GDF devolve 330 milhões, a sociedade não tem a menor informação por que devolveu, todo ano devolve, não consegue gastar, e nós temos uma situação de entrave mesmo, como eu citei há pouco, na forma como o recurso vem sendo gerenciado. Isso tem possibilitado a perda enorme. Eu vou dar um dado aqui para vocês. No final de 2017, agora bem recente, o governo empenhou praticamente no último dia do ano 380 milhões. Quem acompanha aquilo que se chama empenho de capa, isso significa que você vai licitar, você vai contratar, né, no ano subsequente para utilizar esse orçamento. Se você não conseguir, você perde esse recurso porque não tem apuração de superávit. E é o que está acontecendo. A semana passada, de cara, nós perdemos um contrato de 11 milhões e 700 mil reais. Por quê? Adota para o último momento. Se você faz a conversão disso, remanejamento em gasto de pessoal, economizando a fonte 100, né, para a educação e para a saúde, esses 380 e poucos milhões de reais poderia ser utilizado, economizando a fonte 100 e permitindo que a fonte 100 seja utilizada para outras finalidades, entre elas investimento no Distrito Federal, como também gastos em outras áreas que o GDF tem necessidade. Então são estratégias que nós entendemos que precisa ser trabalhado. Nós temos um problema sério aqui, que os recursos de investimento e manutenção da segurança pública não passa por nenhum crivo de debate. É uma obra e uma graça tão somente dos comandos militares, como também da Polícia Civil, com a Secretaria da Fazenda e essa com a Secretaria de Orçamento Federal. Há necessidade disso ser debatido com maior transparência. Então, esse é um dos grandes problemas que eu quero levar. E o outro grande problema é essa questão de perdão para o empresário que não recolhe em dia, por essa ou por aquela dificuldade, em relação ao empresário que recolhe em dia, e ao mesmo tempo o crescimento da carga tributária. Há um jogo perverso. Por exemplo, se eu perguntar qual é a dívida ativa do Distrito Federal, é praticamente um orçamento por inteiro. Então eu prefiro ficar devendo o recolhimento do meu ICMS, que depois eu vou ter um refis, que eu vou pagar a longo prazo e vou ter o perdão da multa e do juro. E aí o empresário que tem que recolher em dia, porque é o substituto tributário, né? Ele recolhe em dia e, ao mesmo tempo, o Estado olha o dinheiro não alcança o pagamento da folha, e isso vai acontecer aquilo que discutimos no bloco anterior, que é aumento da carga tributária. Foi o que aconteceu com a gasolina. O preço da gasolina ou do combustível tornou tão elevado pela carga tributária que gerou uma crise nacional. Aí está a raiz do problema. Aí está a raiz. Aonde é esse debate? É no Congresso Nacional, aonde é a matriz do grande debate que inclui as unidades da federação. Perfeito. Deputado Chico, o senhor passou pela Câmara dos Deputados lá no iniciozinho, né, na primeira eleição ali dos anos em 1990, né, e foi o mais votado, inclusive. E agora está em seu 3º mandato como distrital. Quais foram os projetos mais importantes apresentados na atual legislatura pelo senhor? Eu queria que o senhor, assim, citasse pelo menos uns 3 importantes. Vou citar até algumas leis importantes. Vou te dar um dado. Eu sabia, estudava, verificava que um dia nós íamos ter problemas sérios na questão do fornecimento de água no Distrito Federal, questão hídrica. Eu tive a felicidade de aprovar e apresentar e ter sido aprovado um projeto individualizando os hidrômetros nos prédios, né? Todos os prédios passaram, que aí as pessoas iriam economizar água. Estão economizando. Outra lei que eu aprovei, muitas vezes eu vejo até o governo fazendo propaganda, todos os prédios, a partir da aprovação de uma lei minha, passaram a ser obrigados a construir cisternas para armazenar água da chuva para ser reaproveitada. Foi mais uma lei da minha autoria. Uma lei que eu
aprovei, infelizmente o Hollenberg vetou, e que eu quero derrubar o veto, que é a questão da escolha democrática dos administradores. Eu quero que as administrações deixem de ser capitania hereditária dos deputados. O senhor acha então que é possível fazer esse projeto então? É possível, até porque já tem uma decisão judicial. O Tribunal de Justiça está na lei orgânica e o Tribunal de Justiça já mandou fazer. Já mandou fazer que tem que ter escolha democrática. Eu não estou falando de municipalização. Eu estou falando da população participar da escolha do administrador dela. O cara vai ter que morar na cidade, tem que ter bons antecedentes, participa de uma escolha e obrigado o governador a nomeá-lo. Aí traz o discurso novamente do orçamento participativo? Exatamente. Agora tem uma coisa que eu me orgulho, é de ter sido o primeiro deputado que levantou a questão da cartelização do preço dos combustíveis no Distrito Federal. Provei que tinha cartel, na época em 94, quando nós fizemos a CPI, nós derrubamos o preço da gasolina, que estava chegando naquele tempo já quase a R$3, nós derrubamos para R$1,99, deu deflação em Brasília, e isso eu fiz uma profissão de vida, de fé mesmo, no combate ao cartel. Uma outra coisa que me deixa bastante orgulhoso, Fred, é que tudo que é demanda de trabalhador, os trabalhadores me procuram porque sabe que eu vou defender com altivez. Mas também os empresários, tudo que é demanda séria, de empresários sérios, eles procuram o Chico Vigilante, porque sabe que eu não vou cobrar nada, que eu não vou querer nenhum tipo de favor e vou fazer a defesa do que eu acredito. Como, por exemplo, agora a aprovação do Código de Obras do Distrito Federal, se não fosse eu, deputado Asnir, deputado Joival, e diga-se de passagem, a deputada Thelma Rufino, o Código de Obras não teria sido aprovado não, porque o que de gente trabalhando contra a questão do Código de Obras não foi pouca gente não. Tem uma lei que é do Executivo e que a gente precisa aprovar no Distrito Federal, e já faz tempo que ela é mais do que necessária, que é a LUOS, né, que é a Lei do Ordenamento do Solo. Porque é essa lei que vai desburocratizar a questão, desengessar a questão dos investimentos que ser feito no Distrito Federal. Nós estamos, Fred, com a maior índice de desemprego do Brasil, se refere exatamente a Brasília. Nós temos hoje 400 mil pessoas desempregadas no Distrito Federal. Um número muito alto. 400 mil trabalhadores e trabalhadoras estão desempregados, não é? Além do subemprego. Aí tem deputados empresários que buscam no mandato uma maneira para ganhar mais dinheiro. Isso não é correto. Chico, deixa eu dar uma lembrada aqui na sua cabeça. Um dos grandes projetos do Chico foi aquele que libera os espaços em supermercados de grande porte para recepcionar pós-combustível. Esse é um debate intenso que a Câmara teve, é uma ideia do Chico, brilhante. Foi dessa legislatura agora? Ou foi da passada? Anterior e dessa. Dessa, né? Já é uma ideia do Chico já há algum tempo, né? E isso encontrou óbice, expressão sobre deputado. No outro, houve alguns deputados que tentaram dificultar, nessa da mesma forma, e eu creio que é uma conquista importante para Brasília. Agora eu quero depois disponibilizar para vocês, tem no meu site também, todas as leis aprovadas por mim, sempre voltadas para o bem-estar social. Cita uma, que parece uma coisa simples. Nós tínhamos cerca de 6 mil famílias no Distrito Federal, isso foi na época do governo Arruda, que tinham feito um contrato com a X, tinham pago suas prestações. Quando chegou na hora dele receber a quitação da casa, a X tinha esquecido de colocar umas taxas que eles teriam que colocar, e aí embutiram e queriam cobrar de novo. Ia quebrar o povo, cara, porque o povo não dava conta de pagar. Eu fiz uma lei, felizmente o Arruda sancionou, que foi liberando as pessoas desse pagamento. Tanto foram 6 mil famílias no Distrito Federal que se livraram daquele pagamento que não era culpa deles, não é? Ali tem uma coisa que eu tenho me esforçado, e aí não é projeto de lei, é ação, é a questão da saúde pública no Distrito Federal. O que eu tenho entrado de ação para garantir tratamento de pessoas com câncer, com tudo, até porque Fred e Hamilton e o Idovan, só quem já passou por um câncer sabe o que é. É que sabe o peso na hora que diz que você está com câncer, cara. Isso é verdade. Eu todo dia fico imaginando
cerca de 1.500 pessoas que estão na fila do hospital de base para ser operada de câncer que ninguém opera. Um dia eu conversava com um médico amigo meu, um grande cirurgião, o doutor que se formou no estado do Maranhão, veio para Brasília, estudou na Alemanha, tudo, que é o doutor Rolando Montenegro, que é uma sumidade de saúde. Ele me dizia: Chico, qualquer tipo de câncer, se você descobrir, fizer o tratamento em 6 meses, tem 80% de chance de curar. Agora, passou de 6 meses, difícil, tem 90% de chance de morrer. É verdade. Portanto, os governos que não tratam as pessoas portadoras de câncer é criminoso. Tinha que ir todos para cadeia pelo que estão fazendo com essas pessoas. Portanto, eu pego isso com emoção, pego isso com vontade de continuar lutando pela sobrevivência das pessoas. É isso aí, Chico Vigilante, pré-candidato para ouvinte. Eu sou pré-candidato a deputado distrital, estou defendendo a pré-candidatura do Asni ao Senado. E do Marcelo Neves, que é um professor da Universidade de Brasília, uma pessoa extremamente preparada para senador, e defendo internamente. Tem dois candidatos para o governador, que é o Afonso Magalhães e o Júlio Miragaia, mas eu entendo, esse é o meu entendimento, tudo que eu penso eu falo, de que o melhor candidato para o PT nesse momento é o Júlio Miragaia, né? Economista, presidente do Conselho Nacional de Economia, preocupado com a questão do emprego, é a pessoa que vai fazer o debate que o Brasil precisa fazer no momento. Deputado Vasni, eu sei que o tempo aqui está corrido, né? Vocês têm que sair praticamente agora. Eu queria então que o senhor citasse o projeto mais importante que o senhor apresentou nessa legislatura. Olha, eu acho que seria vários importante. projetos. Tive o parto humanizado, que é o acesso do pai ao momento do nascimento do filho ou da filha, né? E o acompanhamento das doulas, que é um sistema de acompanhamento de apoio emocional à parturiente. Nós fizemos um outro projeto também bastante relevante, que é os chamados quadrilhas juninas. Nós temos várias matérias nessa área, o circuito junino, o governo está aplicando essa série de festividade que vem recepcionando recurso público, né? Hoje é em torno de 100 quadrilhas juninas. Tenho também na área de orçamentária e fiscalização alguns projetos. Fizemos agora a proposta do PDPAS, que é um sistema de descentralização nas unidades da saúde, né? Relatei o PEDAF, que é um procedimento de descentralização de recurso para a educação. Eu fui o relator e aperfeiçoei a proposta encaminhada pelo governo. Então, temos trabalhado, fizemos um projeto extremamente importante que vem sendo utilizado, que é o aumento dos recursos gradativo até chegar a 2% para a Fundação de Apoio à Pesquisa, recurso esse que hoje chegaria à casa de 320 milhões de reais, valores semelhantes a esse, e tenho feito um trabalho bastante sistemático de fiscalização das contas públicas, aonde tem tido perda, uma defesa bastante significativa do IPREV, que é o Fundo de Pensão dos Servidores Públicos, e, portanto, temos agora chegado a um patamar de debater as questões nacionais que nós julgamos interessante para Brasília. Infelizmente, nós temos um cenário de inúmeras perdas, não apenas por emendas parlamentares, emendas de bancada, mas nós temos um cenário em que muitos dos recursos que poderia ser trabalhado, você está negligenciando. E pode-se observar que muitos dos equipamentos públicos das nossas escolas, dos nossos hospitais, das nossas casas de cultura, eles não funcionam adequadamente por falta de apoio de infraestrutura. Se você, por exemplo, nós temos a nova Casa da Cultura, recentemente concluída, né? No início desse ano
de Planaltina, a Casa da Cultura aqui em Samambaia, fechadas, literalmente fechadas, porque não tem o mobiliário para poder recepcionar os segmentos da cultura. Quando houve o descarrilhamento do metrô, o senhor fez um levantamento do desinvestimento em manutenção, em torno de 28 milhões de reais, se não me engano, né? Exatamente. Nós fizemos, como eu disse há pouco, né? Nós temos feito uma análise dos recursos do Fundo Constitucional que representa erros até no cálculo, no procedimento de cálculos. O que me assusta é que o governo do Distrito Federal poderia, no mínimo, manifestar iniciativas nesse sentido. Então, hoje, é necessário que Brasília repense esse modelo que existe de convivência com a União. Esse acho que é um primeiro ponto. O outro ponto que Brasília tem que repensar é essa relação com os municípios, porque os colegas agora ampliaram o número de municípios que vão fazer parte do entorno, mas não medir as consequências que isso significa para o Distrito Federal. Está comemorando uma coisa sem que não tenha a dimensão de como operacionalizar uma relação mais estreita e mais objetiva para poder potencializar tanto os recursos hoje utilizados no Distrito Federal como no entorno para o melhor aproveitamento. Na verdade, se você me permite, e aí eu vou expressar aqui a minha opinião, essa história da rede e o aumento da rede é o maior engodo que existe. Não serve absolutamente para nada, porque não vem recurso, é mentira. Mel na boca dos moradores. E estão fazendo, em período eleitoral, as pessoas achando que vão ter a mesma condição de Brasília e não vão. Uma vez eu conversei no governo Fernando Henrique, e eu conversei com o ministro Pimenta da Veiga, nós dois conversando preocupados com esse crescimento no entorno do Distrito Federal. Isso aqui vai se tornar uma das regiões mais violentas do mundo. E o que eu dizia naquele tempo? Que era importante que a gente criasse uma agência de desenvolvimento, ao exemplo do que a Sudene no Nordeste, para que essa agência cuidasse só da região do entorno do Distrito Federal, botando recurso federal. Ele até chamou de barreira de contenção. O que seria essa barreira de contenção? Seria gerar emprego nessas cidades, numa média de 200 quilômetros do Distrito Federal, aí as pessoas perderiam o atrativo de vir para Brasília. Mas antes disso aí eu quero citar mais duas leis que eu considero da mais alta importância. Uma, que protege os trabalhadores terceirizados no Distrito Federal. Uma empresa quando quebra, ou melhor, quando quebrava, geralmente ela dá uma de quebrado, aí bota o nome de um filho, da filha e tal, e o trabalhador ficava sem receber nada. Lei da minha autoria determina que o tomador de serviço, no caso o GDF, é obrigado a abrir uma conta especial onde coloca as parcelas rescisórias daquele trabalhador nessa conta no BRB gerenciada pelo governo, para no dia que a empresa desaparecer ou no dia que a empresa sair do contrato, é obrigado a pagar para aquele trabalhador direto. Então isso aí nós acaba com o calote. E outra é uma lei também que obriga, uma empresa que ganha uma licitação é obrigada a contratar os trabalhadores. Eu fiz uma, Chico, não sei se você se lembra, onde nós conseguimos derrubar o veto, que nos contratos e nas licitações do Distrito Federal para terceirização, o trabalhador tem que ter o direito ao plano de saúde. Não é ser concessão do empresário, mas tem que já constar nas planilhas da licitação a rubrica para o próprio plano de saúde do trabalhador terceirizado. Ele não precisa ir para uma assembleia para provar isso. Porque evitar essa incapacidade hoje do setor público de atender a população trabalhadora na área da saúde pública. Fred Dalvan, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui. Gostei demais do papo. Chico, só a última pergunta então, rapidinho, só uma frase aqui, ó. O Jefferson Castro tá mandando aqui. Chico, eu tava com você no sábado lá em Ceilândia. O que você fala sobre a nossa Ceilândia? É uma coisa rápida aqui. Não, eu não tava só sábado, eu tava hoje, vou estar agora à noite, então amanhã, tô todo dia. Conta rapidamente, Fred. Eu cheguei na Ceilândia em 1977. 1977. Fui morar na QNM 7, Conjunto I, Casa 24, me lembro, faz 41 anos, né? Eu me lembro melhor, né? Depois fui morar na 21 da Ceilândia Sul também, depois fui morar na 5 da Guariroba. 1981
eu casei e mudei pro PSU. Estou há 38 anos morando na mesma casa, no mesmo lugar e vivendo com a mesma mulher. Pioneiro, viu? E não sai da cegonha em hipótese Chico, nenhuma. aí tem que registrar. O Chico é família. Eu sou um admirador dele, porque hoje família virou um tema muito politizado, quando muitos vivem a família, a estabilidade da família e o convívio familiar, sem ficar fazendo demagogia. E por falar em família, o senhor é evangélico, né, deputado? Faz parte da bancada lá, né? Da bancada. Não, eu sou evangélico, tenho uma relação daquela bancada na comunidade, mas também tenho família. Quero aproveitar essa oportunidade e agradecer aqui, foi um privilégio enorme já vim aqui na Rádio Federal, convive aqui já tive vários contatos e muito positivo. Quero cumprimentar também vocês por essa criativa mesa redonda que fazem aqui. Quero agradecer a direção da rádio e me colocar à disposição de poder estar debatendo com a população do Distrito Federal. Muito obrigado, eu estou indo embora. Quero agradecer aqui ao deputado Chico, ao deputado Vasni de Roure. Em outra ocasião a gente vai chamá-los aqui novamente, né, para falar sobre a pré-candidatura ao Senado, a Câmara Legislativa também, tá? E a gente vai aqui para um pequeno intervalo, viu, Idovan? Porque o Hamilton Silva vai sair agora da posição de comentarista e vai entrar aqui na posição de convidado. Eu quero saber aqui sobre o blog dele, sobre a trajetória dele também. A gente vai então para um pequeno intervalo. Fique ligado aí, porque o programa Ping Pong é só aqui na Rádio Federal. Rádio Federal. Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61 8451 5111 ou 3522 6759. Rádio é Federal. Estamos de volta às 19 horas e 24 minutos. Participe pelo WhatsApp, mandando a sua pergunta para 985541163.
Para ouvir, baixe o aplicativo na iOS ou então no Android. E acesse o site radiofederal.com.br. Dovan Araújo, estou aqui agora com Hamilton Silva. Ele agora vai deixar um pouquinho aqui, alguns minutos, né? Deixar a figura de comentarista e vai se tornar aqui o nosso convidado. Após entrevistarmos a presidente do PT, Érica Cocai, e os deputados distritais Chico Vigilante e Vasnid Roure. Hamilton Silva, foi bom? Você gostou? Gostei. Os deputados são muito... Principalmente no eleitoral, né, Fred? O pessoal é muito mais receptivo, sorri com mais facilidade, faz umas perguntas bem capciosas, eles respondem com a maior alegria do mundo. Maior tranquilidade. É legal. É legal, foi bom. Já tem muita pauta aqui, hein? Já sai muita pauta. Vai dar pra escrever. Vai dar pra escrever, vai, né? Vai, perfeito. Hamilton Silva, você é um blogueiro desde 2011, né? É um dos blogueiros mais antigos aqui de Brasília, só que eu sei que o seu público é bem segmentado, é aquele público da política econômica, não é? Exato. Você sempre escreveu, mas até pro lado nacional. Então, assim, Dovan é um cara bem sofisticado, viu? Ele escreve, olha só, política econômica, Banco Central, Henrique Meirelles, entendeu? É uma coisa assim, bem É bem seletivo, mas assim, Fred, desde o início que eu comecei a escrever o blog em 2011, eu não pensava em ter audiência, não. Muito pelo contrário. Eu sempre procurei escrever, primeiro para não satisfazer o meu ego, mas para, sabe aquela história de você compartilhar o conhecimento que você tem? E a partir daí as pessoas começavam a ler o blog. Então hoje já tem uma audiência, já tem um público cativo que está sempre lendo o blog, etc e tal. E depois que eu entrei na BBP em 2015, isso foi meio que um boom. Aí que as pessoas realmente... Foi 2016. 2016. Foi. Então aí realmente, obrigado pelo convite. Inclusive eu sou muito grato à BBP pelo outro nível que meu blog atingiu. Porque uma coisa é antes da BBP, o blog amador, com perfil bem amador mesmo, e depois a BBP, que passou uma coisa mais profissional, apesar de não receber dinheiro, de não ter mídia publicitária. Não tem mídia publicitária, aí eu tive que me profissionalizar mais, ter mais cuidado, ser mais cauteloso com a correção, com as fontes, né? Principalmente e não publicar coisas erradas, e vocês, outros jornalistas, sempre nos dão um feedback muito interessante. Mas assim, a vida de blogueiro ela é muito prazerosa, cara. Apesar de não ser uma vida que te dê um retorno financeiro, né, adequado, eu diria, é uma vida muito agitada, porque a vida econômica e a vida política do país, ela é um tornado o dia inteiro. Às vezes você está em casa num domingo à tarde e você vê uma notícia e fala assim, pô, eu tenho que escrever, eu tenho que ligar para alguém, eu tenho que participar mais efetivamente da história da minha cidade, do meu estado e do meu país. Lá na BBP você é diretor de relações institucionais, não é isso? Lá você faz esse papel, exatamente convidar, não é, o universo político ali, né, de autoridades também, né, para participar das sabatinas da associação, não é isso? Exatamente. A BBP é o único organismo institucional da blogosfera na capital federal. Quer dizer, eu vejo isso como um privilégio para mim, não só para aqueles que estão associados, e inclusive eu quero fazer o convite para quem tem um blog aí, estiver ouvindo a Federal agora, quiser entrar na associação, pode entrar em contato com o Fred ou comigo através do meu... Comigo também? Com o Fred, porque você é o presidente de honra da associação. Mas digamos assim, eu sou só uma caneta de enfeite. O nosso atual presidente é o Sandro Gianelli, Hamilton Silva é o diretor de relações institucionais, tem o Hudson também, né, diretor de comunicação. Então assim, quando eu entrei na associação, a gente tinha uma visão, eu tinha uma visão muito pequena de blog. A associação, ela meio que abriu assim os horizontes, e eu vejo hoje como um grande futuro para quem tem blog, quem deseja escrever. Eu incentivo as pessoas, a minha mulher, os meus filhos, os meus amigos, a escreverem, porque às vezes é um dom que a pessoa tem e ela não experimentou ainda. Escrever é algo muito prazeroso. Sem dúvida alguma. Hamilton, eu quero aqui agradecer a sua presença, viu? Você é um grande amigo, né? Está aqui, a gente está sempre conversando, né? Está sempre trocando figurinhas aí sobre os bastidores da política também, sobre a blogosfera, né? Dizer que foi prazer imenso ter aqui você conosco aqui. Muito obrigado, Fred, pelo convite e estou à disposição. Obrigado, Dovan. Obrigado, Hamilton. Seja bem-vindo. Dovan, obrigado também. O programa já se chegou ao fim aqui, né? Mais uma edição do programa Ping Pong aqui na Rádio Federal.
Foi excelente, te espero na próxima segunda então, Fred. Pode ser assim? Pode ser sim. Olha, foi um prazer imenso ter você ouvinte conosco até agora. Lembrando que estarei aqui novamente na próxima segunda, no mesmo horário, das 18 às 19h30. Fique ligado na programação da Rádio Federal. Tenha uma ótima semana. Tchau, gente. Você acabou de ouvir o programa Ping Pong. Agradecemos a audiência e não perca a próxima edição, toda segunda, a partir das 18 horas, aqui na Rádio Federal, no jeito que você curte.